Slides. Vocês estão vendo aí? Sim? Eu não tô vendo vocês, tá? Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa ou não sei, der alguma coisa errada, me avisa, tá bom? Eu vou pedir pro Jonathan me ajudar com isso, porque eu não tô vendo a tela de vocês, a carinha de vocês. Hoje é a nossa última lição da revista, então essa aqui é a revista do professor, né? Mas vocês têm a do aluno. É Uma Viagem pela História da Redenção, parte 3, de Jó a Cantares. Então, hoje é a nossa última lição. Eu acredito que a partir da semana que vem já vai chegar a lição, as revistas novas, né, que a gente pediu. E aí a gente vai dar um pouco uma introdução do que a gente vai estudar nessas novas revistas. E aí a gente pode ver como vai fazer, se vocês vão buscar ou se a gente vai entregar essas revistas, não sei como que a gente vai fazer. Mas hoje, então, é a última lição dessa revista que a gente está estudando agora. Só para relembrar um pouquinho, recapitular o que a gente viu até aqui nessa revista, não sei quantos se lembram, não sei se vocês estavam em todas as aulas ou na maioria das aulas, mas a gente viu algumas lições sobre Jó e alguns dos muitos ensinamentos, né, que o livro de Jó traz para nossa vida. A gente conversou um pouquinho sobre como a gente pode lidar com o sofrimento, como o sofrimento é algo presente tanto na vida do crente quanto na vida do não crente e como que a gente pode aprender com ele, né, passar pelo sofrimento junto com o Senhor. A gente viu também no livro de Jó as respostas do Senhor, mostrando a sua soberania, né, mostrando a soberania dele sobre o sofrimento, sobre o tempo ruim ou o tempo mal. A gente viu Deus respondendo de maneira maravilhosa ali para Jó, mostrando a soberania dele, esclarecendo para Jó que ele é o dono, o Senhor de todo o universo e que nada acontece sem estar debaixo do propósito e da vontade dele. Uma outra coisa também que a gente aprendeu com Jó foi sobre os amigos dele. A gente conversou muito sobre isso também, sobre amizade, sobre como sermos bons amigos, amigos que falam as coisas nas horas certas, sobre falamos um pouquinho também sobre a inconveniência dos amigos de Jó ali, que foram, num momento de dor, falar algumas coisas muito ruins. E a gente aprendeu um pouquinho com isso também. Depois, a gente falou também sobre o livro de Salmos. E aí a gente viu que a palavra Salmos vem do grego e significa cântico ou hino. E que os Salmos, em sua essência, né, eles representavam o inário do povo de Deus no Antigo Testamento. Então, era um livro de cânticos do povo de Deus no Antigo Testamento. Era um livro de poesia e música que era usado para adoração, tanto individual quanto pública, né? Na igreja, digamos assim. Não tinha uma igreja, mas o povo usava esses hinos, esses cânticos para adorar o Senhor, tanto de forma individual quanto de forma conjunta ali, né? Reunidos. E eu estava lendo o Salmo esses dias e Davi é o autor de muitos salmos, né? E muitos salmos ele escreve naquele tempo que ele está fugindo de Saul, que ele está escondido, né, em cavernas e tudo mais, e ele escreve muitos salmos ali, nesse tempo de perseguição, né, quando ele ainda não se tornou o rei de Israel, mas ele estava fugindo ali. Então tem mensagens muito maravilhosas sobre como a gente deve confiar, esperar no Senhor, principalmente. Então é um livro muito maravilhoso, assim, que a gente tem muito a aprender com ele, né? E aí depois a gente estudou um pouquinho de provérbios e a busca pela sabedoria. E aí a gente ainda está estudando provérbios, né, nas sextas-feiras, com o pessoal lá de Ponta Grossa. A gente está fazendo a gincana sobre o livro de provérbios, então a gente ainda está estudando esse livro e a gente tem visto que ele é um livro de instrução básica, né, para a nossa vida, assim, como que ele nos orienta e nos dá uma advertência sobre a importância da nossa busca por santidade, da nossa busca por ser santo, por ser puro, porque a gente foi escolhido e a gente tem
a gente precisa, né, ser santo num mundo onde o pecado corrompe todas as coisas. O pecado corrompe o nosso coração, a nossa mente, mas a gente precisa buscar o Senhor e encontrar no Senhor, viver de um modo santo, por causa do Senhor, né? E aí, as últimas duas lições, acredito que as últimas duas foram sobre Eclesiastes, e o sentido da vida, né? Eu coloquei aqui, porque é um livro que foi escrito, fala que ele foi escrito por um filho de Davi, mas não fala qual, né? Alguns estudiosos vão apontar que foi Salomão que escreveu. E aí a gente começou a ler, eu lembro que até na primeira lição a gente falou, poxa, mas parece um livro tão pessimista, né? Porque fala das coisas da vida, das coisas ruins da vida. Mas na verdade. Vai vir aqui? Mas ele nos mostra muito sobre as consequências, né, da vida de quem escolhe viver, tanto de quem escolhe viver uma vida longe de Deus, quanto da recompensa que nós temos por escolher crer e viver uma vida santa diante do Senhor. Também faz muitos questionamentos e muitas perguntas que a gente faz ainda hoje, né? Então é um livro muito interessante para a gente ler. Aí hoje a gente vai continuar, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o livro de Eclesiastes, especificamente Eclesiastes 3, a gente vai ler, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Cantares, tá bom? Agora eu queria que vocês participassem, eu vou mostrar algumas imagens aqui, e eu queria que vocês me falassem a primeira palavra que vocês pensam que traduz o sentimento de ver aquela imagem. Então, tipo assim, eu vi essa imagem. Qual que é a primeira palavra que eu penso quando eu vejo essa imagem? E aí vocês vão me falar, tá bom? Então eu vou pedir para todo mundo falar, pelo menos uma palavra, pode ser qualquer palavra que vier na sua cabeça, não tem palavra certa ou errada, tá bom? Mas eu vou pedir para todos vocês falarem. Então vamos lá, primeira imagem. E aí, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando você vê essa foto ou essa imagem? Achei que eu já tava ficando doido, que eu era o único que pensava em beber. Eles estão pondo aí no chat, Jane? Fala para mim que eu não tô vendo. Escreveu bebê. Ah, tá. O Vinícius também pensou em bebê. E é um bebê muito fofinho. É um bebê bem fofinho. Todo mundo já escreveu ou falou? A Luísa e o Léo ainda não. O Léo escreveu agora, bebê também. Acho que todo mundo tem um consenso. O que Bebê. tá nessa imagem é um bebê, não é um cachorro. Tá, vamos para a próxima então. Qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando você vê essa imagem? Amigos, amigos. Amongos. Quer dizer, amigos. Amizade. Aglomeração. Carol, acho que você travou aqui, pelo menos eu não tô vendo. Ou pode ter sido alguma coisa da minha internet. Ah, gente, estão me vendo? Ah, agora eu tô vendo. Tinha travado. Vou voltar aqui então. Mas vai. Próxima. Fala aí, gente. A primeira palavra que vem na cabeça. Não vai ficar pensando muito, não. Opa, passou. Plástica. Plástica. Harmonização facial. Harmonização facial.
cirurgia, defeito, Defeito. Cirurgia. Tá bom, vamos pra próxima. cansaço, ansiedade, procrastinação. Ó, tô roubando todas as palavras que eu tinha pensado. Oh, que legal, gente. Gostei dessas palavras. Acho que é isso. Próximo, então. Ah, essa é fofinha. Up, altas Up. aventuras. Verdade. Fofo, casal, Fusca Azul, dá um soco nas Total. pessoas, Bexiga. idosos fofos e felicidade. Tá. Tempo, relógio, Telefone? sem tempo e tempo. Legal. Gostei que vocês falaram de tempo. Sem tempo, irmão. E essa? Eu acho que o Léo vai repetir a fala dele, sem tempo. A pessoa tá dentro do caixão, não tem mais tempo para nada. Acabou o tempo mesmo. Vinícius falou morte, morte, Covid, despedida, talvez. Nossa, Covid. É. Acabou? Todo mundo falou? Acho que é isso. Tá. Então, a nossa lição de hoje, esse é o tema central da nossa. Vou deixar aqui, pera. Não vou deixar aqui, não, que essa aqui tá muito pesada. Vou deixar nessa fofinha. Esse é o tema central do livro, do capítulo que a gente vai ler daqui a pouquinho em Eclesiastes 3, o tempo. Ele fala muito sobre o tempo. E aí, se a gente for pensar, o nosso corpo, né, ele mostra a ação do tempo, embora muitas vezes a gente tenta esconder essas marcas, né? A gente viu ali a plástica e tudo mais, mas o tempo, ele tem essa característica, né, que a gente sofre, não sei se a palavra sofre, mas assim, a gente percebe o tempo passando nas mudanças do nosso corpo, tanto de criança para adolescência, quanto da adolescência para a vida adulta, e aí na vida adulta tem as várias fases, né? Então a gente percebe isso. Em muitos momentos a gente não consegue lidar muito bem com o nosso tempo. Acho que são poucas pessoas que conseguem falar assim: olha, eu uso bem o meu tempo, eu faço bom uso do meu tempo. Na maioria das vezes eu acredito que a gente está correndo, né, na correria, para lá e para cá para tentar fazer as nossas coisas, mas nessa ideia de que assim, a gente está com pressa o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro sem tempo, né? Muitas pessoas reclamam disso, de não ter tempo suficiente para fazer as coisas. Em outros momentos, a gente acaba enrolando ou procrastinando, como a gente viu naquela imagem que vocês falaram, e aí faz mau uso do tempo. Às vezes a gente é inimigo do tempo e tá sempre usando essa frase: eu não tenho tempo, o tempo, as 24 horas não são suficientes para mim, porque não tenho tempo, parece que não dá certo, nada dá certo. Mas também tem muitas vezes, ou muitas pessoas que podem falar assim: não, olha, eu vivo em paz com meu amigo Tempo, ele é meu amigo, a gente se dá bem, e eu faço bom uso do tempo. E aí eu queria que vocês pensassem agora, não precisa responder, mas é para fazer uma reflexão pessoal mesmo. Como você tem usado seu tempo? O que você tem feito com as 24 horas que Deus nos deu? E como você tem usado esse tempo? Né? O que você tem feito no seu dia, de produtivo ou de não produtivo, mas como você tem usado esse tempo? E aí, a gente vai entrar então no nosso texto.
Vamos ler Eclesiastes 3, de 1 a 8. E aí, se alguém puder ler para mim. Alguém que achou pode ler? Eclesiastes 3, de 1 a 8. Posso ler? Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Aí, muito obrigada, Jonatas. Então, quantos pares de ações são mencionados nesse texto? Então, vocês vão contar para mim quantos pares de ações nós temos aí. Por exemplo, ele fala tempo de nascer e tempo de morrer. É um par. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Outro par. Conta para mim e vê quantos tem. Prova de matemática agora. Coloca aí no chat ou pode falar. Talvez vocês vão escutar minha prima que está no quarto ao lado, dando aula para as crianças. Quantos, galera? Não demora tanto assim para contar, por favor, né, gente? Será que eles estavam com a Bíblia mesmo? Não é possível. É só contar. Ó, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. 3. Tô ajudando. Vai. Quantos pares tem? Não tem problema se errar. Ninguém vai achar que você é burro. E aí? Fala aí, Jonas, senão não vamos sair daqui hoje. Muito bom, o Vinícius acertou, 14 pares. Obrigada, Vini. 14 pares, muito bem, gente, 14 pares. Então a gente tem aí 14 pares de ações. E aí eu queria que a gente pensasse. Você consegue pensar, ou a gente junto, né? A gente consegue pensar em momentos na vida que nós já experimentamos alguns desses pares? Você já experimentou, por exemplo, tempo de chorar e tempo de rir? Você consegue pensar em alguns momentos na sua vida que você já experimentou isso? E, se sim, você poderia compartilhar conosco alguns desses momentos ou alguns desses tempos? Bom, vou começar, né, compartilhando. Pensando no tempo de chorar e tempo de rir. Eu acredito que nesse tempo, né, que eu tô aqui em Ribeirão com as minhas primas e meu tio, né, que a minha tia tá internada, a gente é muito engraçado, porque assim, por mais que seria um tempo de chorar, né, porque a minha tia tá internada, então a gente tá orando constantemente por ela, nem sempre as notícias são boas, tem dia que o hospital liga as notícias são melhores, tem dia que não e as notícias são piores, mas é muito gostoso estar aqui com eles, então a gente tem vivido, eu acredito, né, os dois tempos juntos, assim, é um tempo de chorar e é um tempo de rir também. Mas eu acredito que seja mais o tempo de rir. Por quê? Porque a gente está aqui junto, podendo passar momentos felizes aqui, apesar da minha tia não estar aqui com a gente.
e que ainda não é tempo de chorar, porque a gente ainda está confiante em Deus, que ela vai voltar para casa, que ela vai vir para cá, e a gente tem certeza e convicção absoluta nisso? Não, porque a Deus pertence essa resposta, mas a gente crê e confia que a gente ainda vai poder rir junto com ela, né? Então, assim, eu acredito que esses tempos, né, tempo de chorar e tempo de rir, estão muito presentes na nossa vida, principalmente nessa fase de pandemia, né? Mas eu vou deixar vocês falarem também. O que vocês acham aí? Joana, você quer compartilhar alguma coisa? Eu já passei por algumas partes disso aí também. Acho que coisas que a gente passa muitas vezes, né? Contraste entre o tempo de calar e o tempo de falar. A gente às vezes acaba passando por situações, né, em que a gente percebe, nossa, se eu tivesse ficado calado, tinha ficado melhor a situação. Ou a gente percebe que a gente errou por não ter falado nada também, né, e depois teve que se justificar, ou acabou deixando alguma pessoa mal por algo que a gente não falou, não aconselhou. Tempo de plantar e tempo de colher também é um negócio que eu gosto bastante. Eu sempre gostei de mexer com a terra, mexer com as coisas, andar no meio do mato e ficar caçando fruto. E para isso a gente precisa ser paciente, né? A gente precisa esperar e saber que tudo tem o seu tempo. Não adianta você plantar uma planta agora e esperar que amanhã ela já dê fruto, sabe? Então, acho que isso tem a ver também, né, com essas coisas que a gente pode experimentar e aprender. Ver que até nessas coisas que parecem tão simples, a gente pode receber lições importantes de Deus, né? Sobre paciência, sobre confiança, sobre a espera nele. Sim. Mais alguém, gente? Pode colocar aí no chat também, se vocês não quiserem falar, né? Eu pensei em outro aqui agora, né? Que é esse tempo de guardar e tempo de deitar fora. Eu acho que tem muitos exemplos, mas eu pensei aqui, por exemplo, no dinheiro. Eu acho que a gente precisa ser precavido, né? E guardar dinheiro, mas tem tempos que a gente precisa investir em pessoas ou investir no reino de Deus para que ele cresça, né? Então eu acho que também pode ter esse sentido de tempo de guardar e tempo de deitar fora no sentido de, tipo, doar, ou oferecer, ou ajudar outra pessoa. Esse tempo de prantear também e tempo de saltar de alegria. Acho que tempo de prantear, eu acho que ninguém tá saltando de alegria durante a pandemia, né? Acho que todo mundo tá nesse tempo de prantear, né? Porque a gente sofre, chora pelas vidas que se perderam, pelas famílias que perderam pessoas. Então, definitivamente, acho que a gente não tá vivendo esse tempo de saltar de alegria ainda. Mas a nossa alegria vem do Senhor e Ele tem nos sustentado. Então, mesmo nesse tempo de prantear que a gente está vivendo, é um tempo que a gente consegue ver e enxergar o cuidado de Deus em todas as coisas, né? Vinícius colocou aqui tempo de abraçar e tempo de se conter. Aí falou, abraçar antes da pandemia e se conter de abraçar, né, depois. É verdade, olha, muito legal esse exemplo. Bem É aplicado. verdade. Nossa, achei muito legal. Uhum. Bom, eu queria chamar a atenção também para o primeiro parzinho que ele fala aqui, né? Que há tempo de nascer e tempo de morrer. Sobre esse tempo, a gente tem controle? Não temos, né? Eu acho que talvez alguns dos outros aqui, né? Tempo de chorar, tempo de rir. A gente pode até, como eu falei, viver os dois momentos juntos ali, né? Sabendo que o Senhor está conosco. Mas sobre o tempo de nascer e o tempo de morrer, a gente não tem nenhum controle, porque tanto nascer quanto morrer, eles seguem o que a revista vai chamar aqui de agenda de Deus. Deus é o responsável por esse tempo de nascer e tempo de morrer. Ele escreveu todos os dias da nossa vida, ele escreveu o dia do nosso nascimento e o dia da nossa morte. E a gente não tem nenhum controle sobre isso. E Pronto. aí. Oi, pode falar. Desculpa interromper, mas o que você falou me lembra de uma coisa também, né? Que, tipo,
a gente pode estar só lendo aqui falando, tipo, tem tempo para tudo, né? Então, tipo, vamos deixar as coisas acontecerem ao acaso e quando for o tempo a gente faz as coisas que são o tempo, né? Tipo, vamos deixar para. Tipo, eu acho que agora é hora de rir, então vou rir, mas você tá rindo no meio de um velório, sabe? Tem coisas que não são bem assim. A Uhum. gente tem que ser sábio, né? Como a gente tá buscando aprender aqui e vendo, né? Nos livros que a gente tem estudado sobre a sabedoria. Uhum. E a gente tem que ter sensibilidade também, né? Tipo, você, pensando agora de novo, né? No tempo de plantar e tempo de colher. Você não vai plantar uma árvore no meio do inverno, no meio de uma seca, sabe? Porque senão ela não vai se desenvolver da forma correta. Você não vai guardar, por exemplo, o dinheiro no momento em que a sua, sei lá, o seu carro acabou de sofrer um acidente, você vai precisar gastar esse dinheiro. Não vai adiantar você guardar o dinheiro que você tem, porque você precisa consertar o carro. Então, a gente tem que estar sensível, né? Não é só, tipo, saber que é verdade, mas estar atento às coisas ao nosso redor e buscar aplicar esse conhecimento também. Sim, é verdade. Pensando, então, que Deus tem uma agenda, né? Que ele controla todas as coisas. Olhando para o versículo 1 aí de Eclesiastes, fala assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí eu pergunto para vocês: você crê que Deus controla o tempo e é soberano sobre ele? Acredita que nada acontece sem a supervisão de Deus? Pergunto para vocês: você acredita nisso? Acredita que Deus controla o tempo? Que Deus é soberano sobre o tempo? Pode colocar aí, sim ou não. E aí a outra pergunta Concordando, é: tô falando que sim. pode. Hã? Pode. Quê, Jantes? Foi que o pessoal está concordando, está falando que sim. Ah, tá. Sim, que bom. Então a gente crê que Deus controla o tempo e que Deus é soberano sobre o tempo, tudo que acontece. Mas aí eu faço outra pergunta: é fácil crer e confiar na agenda de Deus? Todas as vezes, em todos os momentos? É fácil? Vocês acham que é fácil acreditar que Deus controla o tempo e que ele é soberano sobre todas as coisas? Pode colocar sim ou não também. Não precisa por porquê. Não tem justifique sua resposta. O que você Paulinho acha? disse que acha que não. Ah, legal, não. O que você acha, Jonas? E eu também acho que não. Acho não, eu sei que não, né? Por experiência. A gente vive, a gente percebe, né? Que nem sempre a gente confia. Teve até essa semana um episódio assim que aconteceu comigo, sabe? Hum, Justamente sobre isso. Eu fui na USP na quarta-feira trabalhar no laboratório, né, para a pesquisa que eu estou fazendo. E aí eu fui para lá e durante a tarde nada do que eu estava fazendo estava dando certo. Eu gastei 1 hora tentando fazer funcionar o equipamento, e nada dava certo. Daí eu fui, troquei a amostra que eu estava utilizando, e aí eu consegui fazer mais ou menos, mas aí não ia dar tempo de fazer o que eu queria fazer para aquele dia. Então, tipo, as coisas não funcionaram de acordo com o que eu tinha planejado. E ainda quando eu fui ver o resultado do que eu tinha feito, né, não ficou bom também. Deu errado as coisas que eu tinha feito. E aí eu fiquei muito chateado, bem frustrado, assim, pelo que estava acontecendo. Eu falei, nossa, então... Fiquei triste mesmo, né, pelo que estava acontecendo. Daí eu cheguei em casa, aí eu fui no quintal olhar as plantas que eu tenho a minha horta aqui em casa, né? Aí eu olhei para as plantas e falei, nossa, eu saí de casa de manhã cedo, eu nem cheguei a regar as plantas,
nem cuidei delas e tudo mais. Cheguei aqui e as bichas estavam tudo vivinha lá, tudo certo, tudo bem com elas, nada aconteceu. E eu me preocupando por coisa tão pouca, né? Tipo, se Deus é um Deus que cuida de todas as coisas. Ele estava cuidando das plantas aqui que eu não fui capaz de cuidar. E elas não morreram por causa disso, por causa da minha falta de ação. Por que que eu achei, né, que o fato das coisas não estarem dando certo para mim lá no que eu estava fazendo era um fim do mundo? Por que que eu fiquei tão irritado? E nisso eu pude perceber, né? Tipo, tem tempo para tudo mesmo. Às vezes vai acontecer de não dar certo, vai, mas não adianta você ficar extremamente irritado ou chateado por conta daquilo, porque não vai mudar a situação, não vai mudar aquilo que está acontecendo. É mais fácil você acreditar e confiar e descansar em Deus do que querer mudar uma coisa que você não consegue mudar com as suas forças. Ah, legal. Você já deu spoiler da resposta, era para responder só a pergunta. Tô brincando. Foi mal, Carol. Mas, gente, então tá, não é fácil a gente crer e confiar na agenda de Deus. Não é. Por quê? Porque a gente pode questionar muitas coisas. Por exemplo, a morte é uma coisa que a gente nunca está preparado para ela. Nunca é fácil a gente passar por luto. É uma coisa que a gente não espera. E Deus colocou a eternidade no nosso coração. Então a gente não se prepara para passar pelo luto e pela morte. Então não é fácil. Mas a crer e confiar que Deus determina tanto o acontecimento, o que vai acontecer, e o momento, então quando vai acontecer, é um sinal de fé e maturidade. Então, assim, crer e confiar demonstra que nós somos pessoas que realmente somos maduros na fé. A gente precisa exercitar essa maturidade na nossa fé. Então a gente vê assim que pessoas que não desenvolveram um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus, com o Senhor, elas tendem a criticar facilmente as suas ações. Então, por exemplo, minha mãe ficou doente, foi para o hospital. Poxa, mas por que, Deus? Por que isso agora? O Senhor está me testando, né? O Senhor tá de brincadeira. Por que eu tenho que passar por isso? Não sei o quê, não sei o quê. É normal a gente questionar em tempos de adversidade e de dificuldade. Só que a gente precisa sair desse lugar de lamentações, né? E confiar e crer que Deus tem um tempo certo de todas as coisas e para todas as coisas, né? E eu acho que isso, no momento do luto e da morte, é um momento que a gente pode mais experimentar e viver isso na nossa vida, sabe? Entendendo que, assim, tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. E é muito comum, né? Não, quer dizer, não sei se é muito comum, mas eu já vi, por exemplo, em enterros, né? As pessoas, algumas pessoas muito desoladas, né? E que, assim, questionando Deus e sem entender, né? Por que aquilo está acontecendo ou está passando por aquilo. Mas, normalmente, né? São pessoas que não têm um relacionamento com Deus ou que estão afastadas de Deus, né? Que não conseguem entender o seu propósito em todas as coisas. Então, a gente precisa pensar isso, que quem realmente confia entende que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, por mais que ela não seja a nossa vontade. Porque a nossa vontade, ela sempre vai ser virada, né? Assim, ela sempre vai ser conduzida pelo pecado que habita no nosso coração. E por mais que aos nossos olhos é uma coisa justa e boa, aos olhos Deus tem a vontade dele, né? Que é boa, perfeita e agradável. Então, muitas vezes a gente vai passar por coisas na vida, e eu acredito que todos nós já passamos por momentos ou situações que a gente olha e pensa, poxa, por que está acontecendo isso? Por que eu tenho que viver isso? Como o Jantas contou na experiência dele, né? Que é frustrante a gente fazer planos e os nossos planos não darem certo. É frustrante você prestar vestibular esperando passar num curso e não passar. É frustrante você namorar uma pessoa querendo casar e essa pessoa terminar com você, tipo, antes do casamento, na véspera do casamento. Tudo isso é muito frustrante e nós somos seres humanos, a gente vive os sentimentos todos. Mas é importante a gente pensar que acima de tudo isso existe um Deus com uma vontade boa, perfeita e agradável. Então, por mais que
aos meus olhos, o que eu mais queria na vida era passar nesse curso e nessa universidade, Deus tem um plano para minha vida. E se eu creio nisso, se eu estou confiante nisso, por mais que eu esteja triste, eu estou triste porque eu não passei, mas eu entendo. Deus, qual é o teu plano e o teu propósito? O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar para viver o teu plano e o teu propósito para minha vida? Então, uma pessoa que é madura e confiante na fé, ela tem um relacionamento verdadeiro com Deus. E isso só é possível quando você tem esse relacionamento com Deus, íntimo e verdadeiro. Porque se você está distante de Deus, se você não está fazendo suas devocionais, se você não está orando e não está buscando a Deus, você vai estar sempre guiado, vai estar sempre sendo guiado pelo seu coração. E aí o seu coração vai te falar, muitas vezes, que Deus é um Deus mau, que Deus é um Deus que permite uma pandemia no mundo, que não se importa com a sua criação. Então, isso é muito perigoso. E é por isso que a gente tem que estar sempre em dia, digamos assim, com a nossa vida devocional, com a nossa vida com Deus, para que a gente se fortaleça nele, para que nesses tempos de dor, de aflição, a gente possa ter plena e completa confiança nele. E aí a gente passa para o terceiro pontinho. Quem é o agente das ações descritas nesse texto? Quem vocês acham que é o responsável por todas as coisas que o texto fala? Colher e plantar, matar e curar, derribar e edificar, chorar e rir. Quem será que é responsável por todas essas ações? Bom, acho que a resposta já está ali embaixo, né? Deus. Então, Deus é o responsável por todas essas ações. Porque olhando para o texto, a gente pode pensar assim: tempo de derrubar e tempo de edificar. Nossa, mas Deus derruba? Ele não só edifica? A gente pode cair no engano de pensar que Deus ele não é responsável também pelos tempos ou sentimentos ruins que a gente vivencia. Então a gente pensa assim, poxa, Deus é um Deus bom, Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus maravilhoso, bondoso, de misericórdia. Só que aí a gente cai no engano de falar assim, então ele não é o responsável, por exemplo, por essa situação triste ou por talvez, Deus não tem nada a ver com a pandemia, né? Porque a pandemia é uma coisa ruim, a pandemia está matando milhares de pessoas. Deus não é um Deus ruim, Deus não é um Deus mau, então ele não tem nada a ver com a pandemia. Mas não, na verdade, a gente pensar desse jeito é a gente não pensar em todas as características ou todas as atribuições ou todos os aspectos de Deus, né? Que ele é pensar nisso, né? Que ele só faz o que é bom aos nossos olhos, porque também aquilo é bom aos nossos olhos ou é ruim aos nossos olhos, mas a gente não vê ou não enxerga com os olhos de Deus e como Deus vê, né? Como Deus enxerga. Então, quando a gente pensa nisso, a gente desconsidera o caráter completo de Deus. Era isso que eu queria, era essa palavra, essa frase que eu queria chegar. O caráter completo de Deus. Que ele é um Deus bom, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus justo, mas nada foge do controle enfim, ou da poderosa mão dele, sabe? Então a gente se engana quando a gente pensa que Deus só faz as coisas boas. É claro que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo num momento de pandemia, mesmo num momento de dor, como a gente já falou aqui, a gente sente a presença constante do Senhor. Mas a gente não pode esquecer também que Deus, muitas vezes, também fala na sua palavra que ele é responsável, que ele existe tempo, né, de guerra, existe tempo de frustração, existe tempo de choro, e tudo isso também faz parte do caráter de Deus, né? E que Deus colocou todos esses sentimentos no nosso coração. Ele também é responsável por isso. E por causa disso ele é um Deus mau? Ele deixa de ser um Deus justo? Não, né? Ele tem um caráter completo. E se a gente conhecer Deus mais profundamente, como eu estava falando, quando a gente tem um relacionamento verdadeiro com Deus, a gente passa a conhecer melhor esse caráter de Deus.
E aí a gente questiona menos as ações ou as atitudes de Deus, porque a gente passa a entender melhor, né, quem ele é e por que ele está fazendo todas essas coisas, né? E aí na revista, pode falar. Não, é interessante, né? Porque assim, às vezes a gente pode ter esse pensamento que muitas pessoas têm, né? Tipo, então Deus é mau, Deus ele é aquela formiga, ou formiga, ó, a criança que tá com a lupa no formigueiro para poder matar as formigas e gosta de torturar as criaturas dele. Não, não é nada disso. Para que a gente possa entender, né? Como a Carol estava falando. Acho que todas essas experiências de sofrimento para nós, pelo menos elas nos ensinam sobre o caráter de Deus e sobre a necessidade que a gente tem da bondade dele, né? Quando a gente passa pelo luto, ou quando a gente chora, a gente percebe como é importante ter o amor de Deus. Quando há situações de guerra, de caos na humanidade, a gente percebe como é necessário a paz de Deus para esse mundo. Quando a gente se sente só, a gente recebe, né, percebe, quando a gente se apega a Deus, a gente percebe a presença dele e vê como ele pode nos consolar. E tem até uma pergunta, né, que eu achei interessante, e achei interessante a resposta também, né? Tipo, tem gente que pergunta, então não quer dizer que se Deus está em todos os lugares, ele está no inferno também? Porque se ele não estiver no inferno, ele não é onipresente. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que Deus está no inferno? A resposta correta, né, seria sim. Deus ele está no inferno, mas ele não está lá para sofrer, é claro. Ele está lá para poder demonstrar a sua ira sobre o pecado, para poder condenar mesmo, né, aqueles que são maus, que são ímpios. Porque senão a gente acaba tendo na nossa mente aquela visão muito pitoresca, sei lá como que dá para chamar ela, que tipo, o diabo é o chefe do inferno, ele senta no trono dele lá. Gente, não, isso está totalmente errado. Não é o diabo que manda no inferno, é Deus que manda no inferno. É ele que vai designar quem for para condenação lá. Deus ele está presente no inferno e ele é o Senhor daquele lugar também, porque ele é o Senhor de todo o universo, ele é um Deus onipresente. Então, como a Carol falou, né, isso não tira o aspecto da justiça de Deus, né, daquilo que ele faz que é bom, que é puro e que é santo, porque ele é um Deus santo, ele é um Deus justo. É isso aí. E tem essa frase, né, que a revista traz, que eu achei bem legal, que fala assim: Deus cria tempo para todo o propósito debaixo do céu. Porque no tempo certo, tudo nesse poema corresponde completamente ao seu caráter. Tanto o nascimento quanto a morte, o choro e o riso, o amor e o ódio, exclusão e aceitação, guerra e paz. Então, todas essas coisas correspondem ao caráter completo de Deus. E não apenas, né, Deus é um Deus amoroso, misericordioso, então por isso a gente não sofre as consequências do nosso pecado, né? Ou por isso a gente não passa por tempos de guerra. Não, na verdade, Deus é um Deus completo e a gente tem que ter relacionamento com Ele e para entender que todas as coisas que Ele faz são boas, agradáveis e perfeitas. E aí agora a gente vai ler esse texto de Eclesiastes 11:9. Se alguém puder ler. Eclesiastes 11:9. Eu posso ler. Obrigada, Vini. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Obrigada. Então, eu coloquei uma pergunta, né, pra gente pensar. Por que você acha que Deus nos alerta sobre o juízo final? Quando a gente pensa nesse juízo final, a gente, né, mais uma vez, a gente pode pensar, né, Deus é um Deus mau, ele não quer que a gente viva as coisas boas da vida e tudo mais. Mas é exatamente o contrário disso. Então, quando as pessoas lá fora, né, no mundo vão falar assim, você é crente, então você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque Deus está te privando das coisas boas. Na verdade, é totalmente o contrário. Deus criou as coisas boas. E na Bíblia, ele
fala diversas vezes para a gente desfrutar dessas coisas boas que ele criou. Então, nós somos criaturas de Deus e todas as coisas boas que a gente pode experimentar foram feitas por ele. E ele nos orienta a viver isso. Mas com responsabilidade, né? E a Bíblia também nos orienta que vivamos sóbrios e vigilantes, né? Então, essas coisas boas, né, que o mundo pode falar para nós, olha, experimente isso, experimente aquilo, porque são coisas boas, na verdade são coisas que vão nos aprisionar. Vou dar uns exemplos aqui, por exemplo, drogas, bebidas, sexo fora de um compromisso ou sexo fora de um casamento. Aí você pode pensar assim, poxa, mas por que o sexo fora do casamento é algo tão prejudicial, é algo tão ruim? Porque ele não é feito debaixo de um compromisso. E isso vai quebrar o seu coração. Então, a Bíblia nos alerta sobre isso. Olha, não faça isso, porque você criou um vínculo, né? Durante o sexo, você se torna um com essa pessoa. Então, você é um com uma pessoa que não se importa com a sua vida, verdadeiramente. Que não tem um compromisso com você. Então, Deus nos orienta ao quê? Olha, deixe seu pai e sua mãe, se una ao seu marido ou sua esposa, alguém que está disposto a ter um compromisso sincero e verdadeiro com você, alguém que está disposto a bancar, inclusive financeiramente, a sua vida, alguém que te escolheu e que você escolheu para viver juntos. E aí, dentro desse casamento, vocês vão ter uma relação sexual santa e perfeita, que Deus escolheu assim. Então, aí o mundo prega para nós o quê? Não, isso aí é prisão. O que é liberdade é você poder ir numa balada e, sei lá, ficar com várias pessoas e transar com todas elas na mesma noite. Isso é liberdade. O contrário é prisão. Mas o que será que é liberdade e o que será que é prisão, se a gente for pensar? Da mesma forma, a droga. O povo fala para você, nossa, mas você não pode nem experimentar. Você é prisioneiro do seu Deus, ou você é prisioneiro das escolhas que o seu Deus manda você fazer. Mas se você experimenta e se torna um adicto ou um viciado nisso, quem é o prisioneiro aqui? Alguém que pode decidir, olha, eu escolho não experimentar, ou alguém que experimentou e agora é refém daquilo, e é viciado naquilo e precisa de mais e mais e mais. Quem é o verdadeiro prisioneiro? Então, Deus nos alerta sobre essas coisas. Olha, eu criei todas as coisas para que vocês desfrutam disso. E só que lembrem-se, haverá um julgamento final. E a Bíblia fala desse julgamento final. E aí, mais uma pergunta para nós. Qual é a única forma de ser absolvido nesse julgamento? Qual é a única forma da gente passar batido nesse julgamento? Será que se a gente fizer coisas boas, será que se a gente, né, fizer boas obras aqui nessa terra, a gente vai poder ser absolvido desse julgamento? O que vocês acham? Bom, existe uma única forma da gente ser absolvido. E essa pessoa, nessa forma, tá na forma de uma pessoa que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo já pagou o nosso pecado. Ele já morreu na cruz por nós. Esse julgamento, ele já conquistou para nós uma passagem, digamos assim, né? Por esse julgamento sendo justificados. É isso que é ser justificado. É quando você Jesus paga a sua dívida, então agora você não precisa mais responder por ela. Nós pecamos, nós somos pecadores. E isso, no dia do julgamento, vai ficar claro, né? Olha, você é pecador, você não merece um lugar na eternidade com Deus, mas por causa de Jesus, que pagou os seus pecados e morreu no seu lugar, você pode ter acesso a esse lugar na eternidade. E aí, tem dois textos que eu queria que a gente lesse. Um é esse de Atos 17:31. Se alguém puder abrir aí, por favor. E o outro está em João 14:21. Alguém pode ler, por favor, esse de Atos? Atos 17:31.
ler. Pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos a quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Pois é, quem é esse homem? Jesus Cristo. Então, Jesus é o próprio Deus, né, que veio para morrer em nosso lugar e que pagou a nossa dívida. E aí, o texto de João 14, 21 fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ah, não era esse texto que eu queria, não, mas tudo bem. Eu queria aquele das moradas, sabe? Jantas. Acha aí pra nós. É o 14:2. Isso, lê aí. Você consegue ler? João 14, 2? Isso. O 1 e 2, na verdade, eu vou ler. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele teria dito: vou preparar um lugar para vocês. E quando estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. É, isso aí, esse mesmo. Obrigada, Jonatas. Então, esses textos nos falam que existe um só homem, né? E a Bíblia vai falar um só homem por quem o pecado entrou no mundo. Oh, o pecado entrou no mundo por meio de Adão. E por um só homem, que é Jesus Cristo, esse pecado vai ser extinto, né? Vai ser terminado, digamos assim. Então, a Bíblia nos traz essa notícia de que haverá um julgamento, e isso pode deixar muitas pessoas apreensivas. Nossa, um julgamento, né? Ai, que ruim essa visão de que vai haver um julgamento e que eu vou ser avaliado ou julgado pelas coisas que eu fiz ou deixei de fazer aqui na Terra, ou pelas escolhas que eu fiz ou deixei de fazer. Mas a boa notícia é que Jesus já pagou a nossa dívida. Então, aqueles que creem em Jesus, nesse julgamento, já estão justificados, né? Já estão absolvidos desse julgamento. Ele já pagou a nossa dívida e morreu no nosso lugar. E aí entra o texto que a gente leu, né? Que ele está preparando o lugar para aqueles que o escolheram e que tomaram essa decisão. Então, isso é muito maravilhoso da gente saber, porque nós temos esperança em Jesus. A nossa fé não é simplesmente uma fé morta ou uma fé num Deus invisível ou uma fé num Deus que não age. Não, a nossa fé é num Deus real e verdadeiro que tem um plano maravilhoso para a nossa vida como criatura dele, que tem um plano maravilhoso para esse mundo, para esse cosmos, para esse universo. Então, isso é muito maravilhoso a gente saber. Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente ir para o próximo tópico? Está acabando. Então, vamos lá. O último livro, né, que a gente vai ler, vai ver dentro desses livros poéticos é o livro de Cantares. E aí, o livro de Cantares tem duas interpretações. A revista traz uma interpretação, que é essa interpretação alegórica, né? Mas eu queria trazer para vocês aqui que existem duas interpretações para esse livro dos Cânticos dos Cânticos, ou Cantares, né? Esse livro trata-se de Cânticos de Salomão, em que ele escreve a sua relação de amor com Sulamita. E aí o que acontece? Muitos vão falar que esse livro é uma comparação entre a relação de Cristo com a igreja. Então eles vão falar assim, olha, o amor de Sulamita e Salomão era tão forte, e a gente pode entender esse livro de Cantares como sendo também a nossa relação com, né, como Salomão sendo Cristo e Sulamita sendo a igreja, né? De um fala para o outro algumas coisas e tudo mais, e essa relação de amor, de espera, de expectativa, né? A igreja que espera Jesus que ainda virá, buscar aqueles que são seus. Enfim, tem essa interpretação. A outra interpretação é que é simplesmente, né, uma exaltação do amor conjugal, de forma literal, né? O texto é interpretado de forma literal. E aí, o que acontece? Esse livro, se vocês forem ler lá o livro de Cantares, ele tem muitos aspectos sexuais,
né? E aí as pessoas vão falar assim, poxa, como que pode o sexo tá na Bíblia, né? Porque a gente vê, muitas vezes as pessoas veem o sexo como algo pecaminoso, algo ruim, algo que não tem nada a ver com Deus, né? O sexo é carnal e Deus é santo, então a gente não pode ligar uma coisa com a outra. Mas na verdade não. Na verdade o sexo é santo, né? E ele foi criado para ser. Ele foi criado por Deus, né? E todas as sensações, os sentimentos presentes no sexo também foram criados por Deus. E são coisas santas, são coisas que têm a ver com Deus, né? E aí, mas por conta disso, né, por conta dessa interpretação literal do texto, algumas pessoas preferem achar que, não, na verdade ele se trata de uma, uma sei lá, de uma alegoria, né, sobre Cristo e a sua igreja. Mas o que eu entendo, né, que as duas interpretações, elas podem ser usadas de maneira positiva na vida da igreja. Então, as duas interpretações elas são boas, eu acredito que elas podem trazer ensinamentos para a nossa vida, né? Tanto a exaltação do amor entre um homem e uma mulher, como algo santo, algo que feito, por exemplo, dentro de um casamento, como a gente estava conversando aqui, o sexo feito dentro do casamento, ele é algo santo. E aí eu estava até lendo, né, naquele livro sobre namoro, o livro chama Namoro, do pastor Geo Francesco. E aí lá ele fala, né, que quando ele se casou com a esposa dele, antes deles terem as relações sexuais, eles oraram a Deus, agradecendo por aquele momento e aquele tempo que eles poderiam ter como casal. E aí a gente pode pensar, nossa, mas gente, que nada a ver, né, isso. Mas é isso, o sexo foi criado para isso. Deus também está presente, né, nesse momento do casal, que é um momento íntimo e um momento de ligação. E isso agrada a Deus, né? Então a gente não precisa pensar que o sexo é algo impuro ou ruim, né? Eu acho que isso foi propagado muito ao longo dos anos por conta dessa ideia de que de que você precisa falar para as pessoas que o sexo é só depois do casamento. Então a gente coloca o sexo como uma coisa ruim, porque assim as pessoas não vão fazer, né? No tempo errado, elas vão esperar. Mas, na verdade, isso foi um pouco ruim, porque até mesmo casais da igreja, né, casais que fazem tudo certinho, esperam e aí tem uma relação sexual dentro do casamento, muitas vezes tem problemas, né, na relação sexual, porque entendem, tem uma visão deturpada do sexo como algo sendo impuro, algo sendo pecado. Enfim, essa visão está muito presente no nosso coração e na nossa mente. O sexo é bom, então, ele foi criado por Deus. Todas as sensações e emoções que ele proporciona são criadas por Deus, mas ele foi criado para viver dentro de um compromisso. E eu acho que essa é a palavra principal: compromisso. Quando você está compromissado com alguém a ponto de assumir os riscos de viver uma vida a dois. Então, assim, eu assumo a sua vida financeiramente, psicologicamente, eu tiro você da casa dos seus pais, porque eu tenho condições financeiras para isso, eu tenho, né, como fazer isso. E agora a gente vai viver uma vida de compromisso um com o outro. Então não é simplesmente o sexo pelo sexo, é o sexo porque o sexo é um presente, né, por esse compromisso que a gente faz. Então você escolhe viver uma vida com essa pessoa e aí agora vocês vão ter uma vida, vocês vão ter, acho que um presente, essa relação sexual dentro de um compromisso com o Senhor. Então, o livro de Cantares, ele traz muitos aspectos sexuais, né, do amor de Sulamita por Salomão, e de Salomão por Sulamita, e ele vai falar muitas coisas, e aí a gente pode ficar até meio encabulado, né, nem sei, meio envergonhado, tipo, nossa, né, falando essas coisas estão na Bíblia, mas eu acredito que isso mostra também que Deus é um Deus santo e maravilhoso que nada foge do controle dele, né? E que o sexo é algo criado pelo Senhor e que de certa forma mostra o cuidado dele também para com a nossa vida.
E é isso, vocês entenderam bem? Vocês têm alguma dúvida? Mas só, talvez complementando também, né? Essa polêmica sobre o livro de Cantares, vamos dizer assim, sobre as interpretações dele, ela é bem antiga, né? Porque aí vem uma curiosidade: o livro de Cantares, além do livro de Esther, né, são os únicos livros da Bíblia que não citam o nome de Deus, não aparece o nome de Deus escrito. Aí no livro de Esther, né, era até mais fácil você ver a ação de Deus protegendo o seu povo, tem a salvação do povo de Israel, tem a criação de um novo feriado, né, uma nova festa para o povo judaico. Então, nesse sentido, as pessoas, quando elas foram decidir, não, esse livro entra na Bíblia, esse livro não entra, eles acharam mais fácil citar o livro de Esther, mas por muito tempo houve uma relutância grande em aceitar o livro de cânticos, né, ou de cantares, no cânon, que eles chamam, né, no conjunto de livros que compõem a Bíblia, porque ele não citava o nome de Deus e porque tinha essa polêmica, né, a respeito da interpretação do livro. Como que um livro falando sobre o relacionamento do homem e da mulher pode estar escrito, pode estar aqui na Bíblia e ser considerado inspirado. E hoje a gente entende, né, que não é nada disso. Como a Carol falou, né, é um livro que fala sobre como o amor entre o homem e a mulher pode ser algo belo e pode agradar a Deus sendo dessa forma. A Carol falou, né, o livro, as citações ao livro de Cantares não aparecem no Novo Testamento também, né, então as pessoas podem, será que é mesmo? Então, mas a gente entende, sim, é um livro inspirado porque a gente entende que Deus, né, e a nossa fé indica para nós que Deus ele está em todas as áreas da nossa vida, né? Não, Deus não é o Deus só dentro da igreja e quando a gente pisa fora dela, ele para de ser Deus, para de agir, para de ser soberano sobre tudo. Deus ele está em todas as coisas, ele está ele permeia, né, os nossos relacionamentos, permeia nosso trabalho, permeia nossos estudos. Ele vai estar também ele presente, né, no relacionamento conjugal. Então, de fato, a gente entende isso, né, que o livro de Cantares ele vai trazer nessa a forma como o homem e a mulher se relacionam dentro do casamento. E a partir daí a gente tira também essa analogia, né, essa possível analogia do relacionamento de Cristo com a igreja. Mas só comentando essa parte também. Beleza. Obrigada, Jonas. É isso, gente. Eu queria pedir desculpa que eu vi agora que eu passei um pouquinho do tempo. Desculpa, gente. Mas é isso. Então, vamos orar para a gente encerrar a aula de hoje? Senhor, muito obrigada, Pai, por mais esse dia. Obrigada porque o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Obrigada porque a Tua palavra é verdadeira. Ela adentra os nossos corações e nos ensina, nos molda conforme a Tua vontade, Pai. Senhor, que o Senhor esteja nos ensinando e nos ajudando, Pai, a entender a Tua soberania diante de todas as coisas e diante de todos os tempos que a gente passa na nossa vida, Senhor. Cremos que és um Deus perfeito e soberano. Que o Senhor possa aumentar o nosso relacionamento com o Senhor, que a gente possa estar sempre conectados a Ti para entender cada vez melhor e mais a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Clama-te pela vida de cada um que está aqui, Senhor, que nós possamos ser igreja verdadeira, que tenha um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, galera. Tchau e bom almoço para todos.